Tu acha que existe o certo e o errado? Tu sente raiva quando alguém faz algo de errado contigo, algo injusto contigo? Eu acho que provavelmente sim, né? Todo mundo sente isso. Esse é um dos debates mais antigos da filosofia. O que é certo, o que é errado e se de fato existe isso. Porque muito se fala, quando a gente tenta dizer que algo é certo, que algo é errado, a gente pensa nisso como uma verdade absoluta, como se existisse o bem e existisse o mal. E as coisas são classificadas nisso. Mas quando a gente vai se aprofundando filosoficamente nisso, como é que a gente define se algo realmente é bom, se algo realmente é ruim? Se existe o mal, se existe o bem? E se não é só uma opinião nossa, um juízo de valor que a gente faz, que diz, não, eu acho que isso é bom, não, eu acho que isso é ruim, baseado numa opinião minha e não numa verdade metafísica, lógica. Mas talvez o bem e o mal não seja uma questão de uma verdade, de algo que a gente tem que seguir, mas sim apenas uma conduta de valores, de princípios, de um povo em um determinado lugar e determinado período. Talvez de início tu pense, nossa, não faz sentido nenhum, tipo, é um absurdo. Claro que tem coisas que são certas e são erradas intrinsecamente, obviamente que elas são. Então vamos pegar um exemplo assim, ó. Tô pensando num casal, um homem e uma mulher, e essa mulher, ela sai na rua com uma determinada vestimenta, por exemplo, um short e uma regata. E devido a isso, o marido, ela pensa assim, nossa, ela realmente humilhou a nossa família, olha o que ela fez. Ela merece ser espancada. Então o cara vai lá, espanca ela, apedreja ela, faz uma atrocidade, detona com a mulher. Em determinados lugares do mundo, isso vai ser visto como uma defesa à honra do homem, algo justo. Talvez os outros homens da sociedade vão pensar, ora, ela fez por merecer, né? Ela rateou também, olha, ela foi lá na rua e se vestiu assim. Cara, que absurdo. E eles não vão ter nenhum peso na consciência, porque para isso é a justiça deles, é o certo e o errado deles. Agora, quando tu veja isso, se tu pensar em um homem bater na tua irmã, na tua mãe, na tua mulher, tu já vai ficar revoltado, tu já vai querer ver justiça, tu já vai querer bater naquela pessoa, porque, pô, alguma coisa tem que acontecer. Aquela pessoa não pode sair impune. Mas isso é uma construção da nossa sociedade, da nossa moral cristã, de perdoar o próximo, de ter amor ao próximo, independente de quem seja, independente de qual sexo daquela pessoa. Então, de novo, eu não estou defendendo agressão aqui, mas é um ponto, é uma questão que, olha como o lugar que a gente nasceu interfere na nossa visão de como isso é certo e como isso é errado, se é justificável ou não. Mas mesmo com esse exemplo, talvez tu tente justificar para mim. Felipe, ok, que isso daí na sociedade deles é justificável, que eles acham isso certo, mas intrinsecamente está errado. Eles estão errados, eles estão com um código de moral errado, e o nosso é o certo. Então vamos tentar estabelecer algumas premissas aqui, talvez assumindo que isso realmente esteja metafisicamente, logicamente errado. A primeira premissa que a gente pode estabelecer é que o sofrimento, ele é um mal. O sofrimento consciente, profundo, intenso, ele é algo errado e mal. E tu colocar um ser senciente, um ser que tem consciência de si, da sua existência, a ter esse sofrimento intenso, sem nenhuma justificativa, é errado por si só. A segunda premissa seria que a mulher é um ser senciente. Ela tem consciência de si e ela não pode ser exposta a esse sofrimento intenso. Logo a gente já vai para a premissa 3. Espancar uma mulher, apedrejar uma mulher, seja por qual for a justificativa, tu está colocando ela para um sofrimento intenso desproporcional ao que ela fez. Então, isso também não é cabível fazer. E a premissa 4 seria que a gente tem uma relação assimétrica de poder aqui. Normalmente, biologicamente, o homem ele vai ser mais forte e a mulher mais fraco. E com essa diferença de força, ele explora isso e, tendo essa vantagem, ele maltrata a mulher, faz o que quer com ela, simplesmente porque ele sentiu a sua honra ferida com isso. Portanto, premissa 5, se ela é um ser senciente, se ela tem consciência de si, o mal é algo errado, o mal intenso, desproporcional, sem justificativa, e tendo essa relação de poder assimétrica, que o homem é mais forte, consegue explorar fisicamente a mulher, ela se torna definitivamente errado, né? Se torna, né? O que eu quero dizer aqui é que, sim, se torna errado. Mas qual foi a nossa primeira premissa? Que o sofrimento intenso e injustificável, ele é mal. E o que é que tem de problema disso? Se é que tem um problema, né? Talvez eu acredito que todos nós vamos concordar com isso. Mas isso ele não é um argumento transcendente, metafísico, lógico. A gente não está indo e destrinchando o que significa o mal, o que significa o errado. A gente está simplesmente dizendo que sofrimento é mal. O sofrimento, ele é mal. E ninguém gosta de sofrimento, então ninguém deveria sofrer. Essa é mais ou menos a linha de raciocínio. Mas a gente não está fazendo, de novo, um argumento metafísico, transcendente, dizendo que é mal porque
esse é o ente bem e esse é o ente mal. Não, a gente está fazendo uma convenção. Olha, eu não gosto de sofrer, tu não gosta de sofrer, que tal ninguém sofrer? Então é uma convenção social esse argumento que a gente desenvolve. Se uma pessoa, por alguma razão, por exemplo, um psicopata, ele, cara, se eu vier sofrer em algum momento, tanto faz, tanto faz. Eu vou fazer o que eu quiser agora, e se no futuro eu vir sofrer, putz, cara, que pena, que pena. E daí tu vai dizer o quê? Tu vai fazer esse argumento pra ele, que isso é errado, que isso é certo? Pra ele não justifica. Não é uma convivência social que vai fazer a diferença pra ele. Não é uma convenção social de dizer que, ok, a gente sofreu agora, eu posso sofrer depois. Cara, pra mim não importa. Então a gente não tá transcendendo, não tá tendo algo talvez divino também, às vezes a gente busca isso, né, para justificar algo como certo e algo como errado. É simplesmente uma convenção social. E isso, se a gente pensar na evolução da humanidade, até numa questão de seleção natural. Por exemplo, assim, quando a gente estava, volta muito tempo atrás, 10 mil anos atrás, 50 mil anos atrás, quais são as pessoas, os grupos de pessoas que são mais aptos, que têm mais probabilidade de seguir em frente? Quando eles estão sozinhos, separados, uma pessoa segue sozinha, ou quando tu tem um grupo de pessoas que conseguem conviver junto, cooperar junto e pegar recursos, caçar, construir coisas. Logicamente, o grupo. As pessoas que estão em conjunto, as pessoas que conseguem cooperar, colaborar e construir coisas juntos, essas que vão adiante. Enquanto a pessoa que está sozinho, ela tem muito mais desafios e acaba ficando para trás. E de novo, vamos seguir essa lógica. Quando um grupo ele é traíra, ele não é confiável, as pessoas ali dentro tentam passar a perna a todo momento uma na outra, e o outro grupo não, o outro grupo confia um no outro, tem os mesmos ideais, trabalham junto, sacrificam um pelo outro, tem ideais que vão lutar até o final para construir aquilo. Qual é o grupo que é mais provável de construir mais coisas? Então agora tu passa 10 mil anos, 20 mil anos disso, de cada vez esses grupos que têm códigos de éticas cada vez melhores, pelo menos os que sobrevivem mais, vão indo para frente e chegam onde a gente está hoje. Talvez um código de moral que a gente tem muito resiliente, de exemplo, que, claro, é utilizado até hoje, é o código de moral cristão. O que é certo, o que é errado, de a gente se doar pelos outros, de a gente se sacrificar pelos outros, de a gente ver as outras pessoas como nosso irmão, que são dignas de compaixão. Então, esses códigos de morais são uma evolução que a gente tem, são, como Clóvis de Barros diria, regras de convivência. Como é que a gente pode conviver melhor? Como é que a gente pode, todo mundo, ser o máximo de felicidade, ter o seu máximo de felicidade? Ou o mínimo de sofrimento, se for falar na língua que a gente estava falando antes. Então isso que é um código de ética, pelo menos o que a filosofia tem mais como consenso hoje. Não é sobre ter algo definido, como a gente consegue trazer um argumento que isso é certo e isso é errado. A gente consegue fazer um teste aqui, a gente vai fazer um teste científico para ver se isso é certo e isso é errado. Não existe. O que existe, aparentemente, pelo que a filosofia tem de mais consenso hoje em dia, é que determinados grupos, em determinados lugares, em determinados momentos, eles vão ter o seu código de ética, o seu código de moral, que é para viver em sociedade. As regras de viver naquela sociedade. E que mantém essa coesão, que mantém eles trabalhando junto. E os mais capazes de fazer isso, esses códigos de morais e ética mais capazes, eles se perpetuam, assim como o cristianismo se perpetuou por toda a Europa e todo o Ocidente. Eu vou ser honesto com vocês, eu acho isso meio chato. O que eu gostaria, no fundo do meu coração, é que existisse o certo e existisse o errado. E essas duas coisas a gente pudesse, ok, isso aqui é errado porque eu consigo definir, porque o certo ele tem uma estrutura, ele talvez seja Deus, né? A definição de Deus seja todo bem e tudo que é mal então seria o contrário de Deus. Mas até esse próprio argumento, às vezes tu pode cair, por exemplo, o que é o bem? É a vontade de Deus. A gente não está fazendo um argumento lógico, né, para definir o que é bem. Simplesmente a gente está dizendo que, ok, Deus é o bem. E de novo, como a gente define o bem, como a gente define o certo? Como é que a gente faz isso sem ser subjetivo, sem ser uma opinião nossa de, eu não acho isso certo, eu não gosto disso. Então, eu queria que fosse algo concreto, que assim, não é uma questão de opinião. Isto aqui é certo, isto aqui é errado, por A mais B mais C que dá isso. E acabou. Mas eu não consigo fazer isso, muitos filósofos não conseguem fazer isso, e o que mais parece é que é uma convenção realmente social. Mas aí fica uma pergunta final para vocês, né? E se realmente for tudo uma convenção? For só regras que a gente criou para viver em sociedade, e não uma verdade absoluta,
Não que exista o bem e o mal. Não, isso é só uma questão de opinião. Por exemplo, eu roubar, eu matar, isso é só regras para a gente viver em sociedade bem. Não é simplesmente isso é errado e isso é certo. Não, é porque ao longo da história a gente foi evoluindo e quem fazia isso não se dava bem. Então a gente foi parando de fazer, sabe? Isso muda o jogo pra ti de alguma forma? Muda o jeito que tu pensa na vida, que tu age, toma suas decisões? Ou simplesmente tu vai continuar vivendo a vida da mesma forma? Olha, se há uma convenção social, se realmente existe o certo e o errado, intrinsecamente, logicamente, pra mim tanto faz. Eu vou continuar fazendo o que eu sinto, o que eu penso, enfim, seguindo a vida do jeito que a gente já vive. Diz aí nos comentários o que é que tu pensa, se muda ou não. Por esse vídeo era isso. Deixa um like, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu!